capítulo 15, versículo 1 até o versículo 4. Posso ler, queridos? Assim diz a palavra. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, e não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Só até aqui, queridos. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai maravilhoso, eu quero nesta noite te agradecer, Senhor, por estar na tua casa, pelo dia de hoje, por toda a graça e misericórdia que o Senhor tem em relação a nós, por nos dar o privilégio de poder dividir com os meus irmãos a tua palavra, mas que essa palavra não seja apenas mais uma mensagem, mas uma palavra propagada, seja por mim ou por qualquer outro homem ou mulher de Deus que use esse altar, mas que seja algo que possa mexer com a nossa alma e nos transformar e nos mudar. Por isso, Deus, em nome de Jesus, fala com a gente, derrama da tua graça e da tua misericórdia sobre nós. É o meu pedido, Pai, é o meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, se vocês observaram aqui no Evangelho de João capítulo 15, eu li apenas 4 versículos, Jesus usa uma expressão chamada permanecer. O que é muito interessante é que se você for do versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 15, e prosseguir até o versículo 10, você vai perceber que por 10 vezes Jesus usa a expressão permanecer. Do versículo 1 até o versículo 10, 10 vezes consecutivamente Jesus usa essa expressão chamada permanecer. Permanecer significa continuar sendo, prosseguir existindo, conservar-se. Permanecer também significa ficar. E talvez alguém tenha na sua mente uma curiosidade de saber de que maneira, como ou quais são as formas de nós permanecermos. Porque Jesus usou tanto a expressão permanecer, como nós podemos permanecer, em que e como nós podemos permanecer. Como esse significado que é continuar sendo, prosseguir existindo, conservar-se e ficar, como pode fazer parte de nós? Como pode estar entranhado, ou se entranhar, ou fazer com que nós venhamos viver exatamente por 10 vezes o que Jesus usa consecutivamente, essa expressão que é permanecer. Eu começo a entender, queridos, que permanecer, primeiro, você pode permanecer com alguém. Nós podemos permanecer com alguém ou podemos permanecer com pessoas. A gente pode permanecer com pessoas. Você pode ficar com pessoas. Eu começo a entender que ficar com pessoas ou permanecer com pessoas ou com alguém significa aceitar as suas ideias. Quando a gente permanece com a outra, a gente começa a dividir a informação que quando eu permaneço com você, eu estou aceitando os seus conceitos. Quando eu permaneço com você, significa que eu gosto das suas opiniões, ainda que em algum momento da nossa história de vida, a gente discorde, a gente não aceite a ideia, a gente não consiga, quem sabe, em algum momento, diluir
algumas coisas que alguém que você permanece, alguma pessoa que você convive, vai haver momentos que você não vai aceitar determinadas coisas. Você não vai conseguir receber de uma forma tão fácil, mas isto não significa que pelo fato de discordarmos de alguém, a gente não possa permanecer com ela. Então, entendo que nós podemos permanecer com alguém, ou podemos, na verdade, permanecer com pessoas. E quando nós permanecemos com alguém ou com pessoas, de alguma forma, a gente acaba se identificando com esta pessoa. Se você anda muito com uma pessoa, se você convive muito com uma pessoa, se você permanece muito com uma pessoa, você pode observar que tanto você quanto esta pessoa, vocês vão se parecer em algum momento, vocês vão se identificar em algum momento, vocês vão parecer que são tão amigos, tão próximos, que possivelmente alguém vai perguntar se vocês são irmãos ou não. Porque a realidade é essa: quando a gente permanece com alguém, permanece com uma pessoa, essa transferência de informação, ela é normal acontecer, é comum acontecer. Por isso eu entendo, queridos, que permanecer com alguém ou com pessoas é uma das primeiras maneiras ou formas que nós temos de nos identificar como pessoas. Então é comum a gente permanecer com pessoas. Quando eu olho aqui na história da Bíblia, e a gente vai encontrar muitas pessoas que permaneceram com a outra, mas existe uma que, na verdade, ela nos encanta de permanecer com alguém. Eu vejo aqui, irmãos, que foi Ruth. O livro de Ruth, para mim, é um dos livros mais interessantes que mostra que alguém permaneceu com a outra. Se você abrir a sua Bíblia aí, no livro de Ruth, no capítulo 1, versículo 7. Livro de Ruth, o capítulo 1, versículo 7. Você vai ver uma das histórias mais lindas. Você vai ver uma família que era lá de Belém de Judá. Uma família composta por 3 pessoas. Aliás, 4 pessoas. Você vai ver que nesta família existia um homem chamado Elimeleque. Elimeleque tinha uma esposa, e a sua esposa era Noemi. O casal tinha 2 filhos. Você vai ver no capítulo 1, se você quiser dar uma olhada, você vai ver que eles se chamavam Malom e Quilion. E esse casal e esta família, no momento difícil onde Belém de Judá estava atravessando uma crise de comida, de subsistência, era tão grande que eles se mudaram e foram morar na terra dos Moabitas. Quando eles chegaram lá, eles permaneceram por quase 10 anos na terra dos Moabitas. E nesse período de 10 anos, você vai ver, queridos, que o chefe da família, que era Elimeleque, esse homem morre. Quando Elimeleque morre, logo após, os seus 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa, talvez na sua Bíblia esteja escrito Orpa, que é a mesma coisa, com P, e a outra era Ruth. Eram 2 jovens moabitas, e eles se casaram. Ainda nesse período de quase 10 anos, agora, quando já tinha morrido Elimeleque, morre agora também esses 2 homens, os 2 filhos de Noemi, que era Malom e Quilion. E essa família que era composta aqui por 6 pessoas, agora está resumida em 3. Eram 6 pessoas compostas nessa família. E você vai ver agora apenas 3. Você vai ver Orfa, você vai ver Ruth e você vai ver Noemi. Quando você chega no capítulo 1, no qual eu já orientei para os irmãos, e exatamente no versículo 7, agora você vai ver que Noemi, ela está sozinha. Ela já não tem seu esposo, ela já não tem mais seus 2 filhos.
ela só está com as suas duas noras. Elas percebem que as suas duas noras eram jovens. E ela então orienta para que essas suas noras ficassem na terra onde eles estavam, porque Noemi queria voltar para a sua antiga terra. Noemi queria voltar para Belém de Judá. E ela então começa a retornar. Mas as suas duas noras, elas não queriam que Noemi ficasse só. E você vai perceber, queridos, aqui no versículo 7 que diz: saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Observe que neste momento Noemi está retornando para a sua terra, a sua terra natal. Está levando com ela as suas duas noras, mesmo que ela tivesse orientado as suas noras para não seguirem ela, porque elas eram jovens, podiam ficar e casar de novo e continuar a sua vida, mas elas não aceitam. E você vai perceber que essas duas noras, que era Orfa e Ruth, ainda assim permanecem com Noemi. Passado um tempo em que elas caminharam juntos, a Bíblia não diz quanto tempo foi, se foram dias, semanas, se foram meses, mas você vai ver que essa história que envolve essas três personagens, que é Noemi, Orfa e Ruth, você vai perceber que quando você chega agora no versículo 14, parece que nesse momento Noemi consegue conversando com as duas, e diz: olha, eu já sou velha, eu já sou uma pessoa idosa, eu não tenho muito a oferecer para vocês, então faz o seguinte, vocês retornem para a terra de vocês, deixa eu retornar sozinha. E nesse versículo 14, quando nós chegamos agora ao versículo 14, você vai perceber agora, queridos, que Orfa, ela resolve retornar. Ela não permanece mais com Noemi. Até o versículo 7, elas permaneceram. Eu posso dizer que até o versículo 6, elas permaneceram com Noemi. Tanto Ruth quanto Orfa permaneceram. Mas quando você chega aqui no versículo 14, você vai perceber que agora Orfa possivelmente deve ter pensado: realmente, eu sou jovem, eu posso voltar a ter uma família, eu posso ter um novo esposo, eu posso ter filhos. Se eu seguir, eu permanecer com Noemi, talvez esse projeto de vida não aconteça. E isso não está escrito, mas isso é uma conjectura minha. E o texto mostra que a partir do versículo 14, ela se convence que realmente ela não poderia prosseguir, ela vai embora. Resolve não permanecer mais com Noemi e nem continuar acompanhando também a Ruth. Mas quando você chega agora no versículo 15 ao 17, eu começo a ver aqui, irmãos, uma das declarações mais lindas que alguém poderia fazer para outra com quem permanece. E os versículos dizem assim, a partir do versículo 14: então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth apegou-se a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao teu povo, ao seu povo e aos seus deuses. Também tu voltas após a tua cunhada? Disse, porém, Ruth: não me instes, ou dizer, não me motive, ou não me force para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que você for, ou que fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Observe que é uma das declarações mais lindas, irmãos, e mais comprometedora, porque neste momento o que Ruth está dizendo é: eu vou permanecer com você,
Não importa aonde a senhora vá, não importa o que você passe, não importa qual é o Deus que a senhora serve, mas eu vou servir o teu Deus, eu vou estar com Ele. E comecei a entender, irmãos, que Ruth, quando ela permanece com Noemi não tinha nada que oferecer, não tinha o que oferecer, não tinha nenhuma vantagem, ela não tinha nenhuma condição, ela não tinha nada humanamente falando que ela pudesse dar para Ruth, para que Ruth se sentisse, recompensada em caminhar com ela. Perceba que a Ruth acompanha Noemi por admiração, por amor. A Ruth permanece com Noemi porque amava. Então eu começo a entender, queridos, que permanecer com alguém também é muito bom. Permanecer com pessoas também é bom. Permanecer com gente que pensa diferente de nós também é bom. Mas há muitas pessoas que permanecem com a outra pela vantagem que a outra possa oferecer para ela. Eu estava conversando com alguns irmãos, ou um irmão aqui da igreja, e estava me contando sobre um jogador de futebol muito conhecido, que vocês conhecem. Ele disse que esse jogador, ele tem vários amigos em volta dele. Se você observar, não vou falar quem é, mas está envolvido aí no escândalo aí, e você vai perceber que as festas aonde normalmente ele está, tem sempre muitos amigos em volta dele. E esse irmão disse o seguinte, que ele paga um salário por mês, e não é um salário pequeno, é um salário alto, para que esses amigos permaneçam perto dele. Então aqueles amigos que você vê, muitos, não estou me referindo aos famosos, aos jogadores, artistas, não, pessoas anônimas a você e a mim, esses amigos que nós não sabemos quem são, nós não os conhecemos, mas eles estão ali porque eles recebem um salário alto para estar ao lado dele, permanecer perto dele, porque foram amigos de infância, foram amigos que tiveram momentos difíceis no qual ele passou. E o que ele faz? Ele quer que esses amigos permaneçam perto deles, mas para que esses amigos permaneçam, ele dá uma recompensa, ele paga um salário alto. Não é o que acontece aqui com Noemi em relação a Ruth. Ruth está com Noemi porque havia um amor, uma admiração, havia um carinho. Eu começo a entender que é exatamente isso. O que nos une, o que faz com que nós permanecemos com alguém, é essa gama de sentimentos. Então, algumas coisas, algumas maneiras de nós permanecermos, é exatamente isso. É permanecer com alguém. E quando eu olho aqui para a relação a permanecer, eu aprendo, queridos, permanecer com alguém. Eu aprendo nessa história de Noemi e a história de Ruth e Orfa, eu aprendo duas lições que são importantíssimas para nós, para a nossa vida. A primeira lição é que algumas pessoas permanecerão com a gente, independente de qualquer situação. Coloque isso no teu coração. Haverá pessoas que permanecerão com você, independentemente do que você vai oferecer, se tem alguma coisa ou não, elas vão permanecer com você. Elas serão fiéis à sua amizade. Elas caminharão com você. Então, quando eu olho aqui para Ruth, Ruth representa esse tipo de pessoa que permanece com a gente, com alguém, não por interesse, não por vantagem alguma que alguém possa oferecer, mas porque gosta de gente, gosta de pessoas. O segundo exemplo, ou lição que eu aprendo, pelo menos aqui na história de Noemi, Ruth e Orfa, é que Orfa representa aqueles que permanecem com a gente por um período. Existem pessoas que elas vão permanecer com você por um período, mas quando chegar a bifurcação da vida, elas seguirão seu próprio rumo. Pare para pensar, quantas pessoas caminharam com a gente por um período? Pode ser 1 ano, 2 anos, 1 mês, 10 anos, não sei, um período. Só que vai chegar um momento da vida que nós vamos nos deparar com uma bifurcação.
um caminho para a direita ou para a esquerda. E esta pessoa que permaneceu com você por esse período, ela agora vai seguir o seu próprio rumo. Por algum motivo, se está certo ou errado, não vem o caso a gente debater esse assunto. Mas ela vai tomar um rumo diferente. Você vai ter que seguir a sua vida. E você precisa entender isso. Que nem sempre as pessoas que você gostaria ou quer que permaneça com você, vai permanecer. Por mais que você se esforce, por mais que você faça o que você puder, ela não vai permanecer. Porque a vida vai em algum momento separar. No entanto, há outras pessoas que Deus não permite que separem, mas que continuem juntos. O resultado, se você olhar aqui a história de Ruth, porque Ruth permanece com Noemi, a história mostra que Ruth casou com um homem muito rico, que tinha plantações, que era um homem chamado Boaz, e este homem era da terra da tribo de Judá. E olha como é que Deus é maravilhoso. Pelo fato de Ruth permanecer ao lado de Noemi, Ruth casa com Boaz. E se você for estudar a história, você vai ver que Boaz era filho de Raabe. Quem era Raabe? Aquela prostituta lá dos muros de Jericó. E foi através dessa família aqui que veio a linhagem de Jesus. Jesus sai dessa linhagem, da mistura de Ruth com Boaz. Então entenda, muitas vezes Deus não permite que pessoas se separem, mas que permaneça com você para que uma história lá na frente aconteça. Para que algo lá na frente aconteça. Então, primeiro, a gente começa a entender que permanecer, a gente pode permanecer com alguém. Segundo, podemos permanecer na igreja. Então é a segunda forma que nós entendemos de permanecer. E eu penso que permanecer na igreja, de certa forma, irmãos, é muito bom. Hoje estamos num público pequeno aqui. E eu gosto quando o culto tem bastante gente, porque eu gosto de estar com gente, eu gosto de pessoas. E eu entendo que a igreja tem essa identidade, a igreja tem esse detalhe de unir pessoas, de colocar pessoas juntas. Na igreja a gente conhece a palavra de Deus, na igreja a gente lida com os problemas das pessoas, os momentos ruins, os momentos bons. Sabe, irmãos, a igreja é para isso. Na igreja a gente ganha uma família espiritual. Quantas pessoas que estão aí fora precisando de uma família espiritual que não tem? E quando ela chega na igreja, essa família se apresenta. A dor de um é a dor dela, a dor dela é a dor de todos. A gente consegue, interagir, porque esta é a identidade da igreja. Na igreja nós somos edificados pelos irmãos, o irmão dá uma palavra, o irmão ora por nós. Na igreja nós somos restaurados pelo Espírito Santo. A igreja tem a sua multiforma de agir, de operar na nossa vida. Por isso, quando se está fora da igreja, eu não consigo entender uma vida saudável fora. Mas a igreja tem essa particularidade. Mas a igreja também tem um lado que eu posso dizer que não é um lado agradável. Eu já vi, infelizmente, pessoas permanecerem na igreja. Observe que o primeiro permanecer está com pessoas. O segundo, eu coloco aqui de permanecer na igreja. E existem pessoas que permanecem na igreja de tal forma que transforma a igreja de Cristo num negócio particular. Alguns transformam a igreja de Cristo, tratam a igreja de Cristo como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Elas olham para a igreja não como o corpo de Cristo, não como um lugar espiritual onde nós oramos, desabafamos, somos tratados por Deus, somos alimentados pelo Espírito Santo, somos abraçados pelos irmãos. Alguns não têm essa mesma visão. Ao contrário, a visão da igreja é business, é negócio, é dinheiro. Outros olham para a igreja como se fosse a última tábua de salvação. Não a igreja no todo, mas a sua igreja. Alguns acham que a salvação e que as bênçãos e as vitórias
só acontece na sua igreja. E se você se atrever, sair dessa igreja e ir para outra, eles cortam o relacionamento com você, e esquece quantos anos de amizade existiram entre vocês. Infelizmente, eu digo para vocês que permanecer na igreja acaba causando esse tipo de comportamento em algumas pessoas. Para essas pessoas, a igreja, irmãos, não é importante. Ou a igreja de Cristo não é importante. O que é importante é o que ela faz na igreja, é o espaço que ela ocupa na igreja. E a pessoa que permanece na igreja, nesse tipo de igreja, infelizmente eu digo para você que não é saudável. Mas eu entendo que a igreja ela é importante e necessária. A igreja, eu começo a entender também que ela não foi criada por Deus para substituir pessoas. Entenda? A igreja não foi criada por Deus para substituir alguém. A igreja não foi criada por Deus para isolar você do mundo. Tem gente que troca a igreja por amigos. Já vi pessoas que perderam amigos depois que se tornaram evangélicos. Já vi pessoas que não falam com parentes depois que se tornaram evangélicos. Já vi pessoas que não aceitam ir para um aniversário, para uma festa de família, porque hoje ele é evangélico, é evangélica, então ele diz, não posso me envolver com pessoas mundanas. Ele não consegue entender que pessoas são humanas, independentemente do que ela crê, qual é a sua filosofia de vida, qual é o seu grau de relacionamento com Deus. Pessoas são pessoas. E nós não podemos separar de pessoas porque simplesmente nós frequentamos um lugar. É claro que, irmãos, nós não podemos fazer o que essas pessoas fazem, mas a igreja não pode me separar daqueles que não conhecem o Senhor. A igreja não pode ser maior do que o amor que eu tenho pelo pai, por uma mãe, por um amigo. A igreja não tem esta finalidade. A finalidade da igreja é edificação, é nos juntar. Mas infelizmente alguns olham para a igreja, ou pessoas que permanecem na igreja, têm essa visão distorcida da igreja. Diz, agora eu sou da igreja, eu não falo mais com você, eu não converso mais contigo, eu não tenho mais relacionamento, e pessoas vão podando pessoas que em algum momento foram importantes na sua vida, simplesmente porque agora ela permanece na igreja. Existe um pregador que dizia muito, quando pregava algumas vezes, que há pessoas que depois que se convertem se tornam pior do que o ímpio. Ele disse certa vez numa mensagem, disse, olha, conheço pessoas que antes de ser evangélica ela sorria para todo mundo, ela brincava, ela era alegre, descontraída. Aonde ela chegava, ela conversava com todos, mas depois que se converteu, se tornou uma pessoa insuportável, intragável. Entenda, queridos, a igreja de Cristo não faz isso, ao contrário. A igreja de Cristo, ela te aproxima mais do ser humano. Dê uma olhadinha aqui o que Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 17, e os versículos 14 e 15. Olha o que Jesus fala em relação a nós e ao mundo, que tem pessoas que dizem, não, mas eu não sou mais, agora eu sou de Cristo, eu não sou mais do mundo, e agora eu não posso falar mais com pessoas que não são de Cristo, eu só falo com quem é crente, eu só me relaciono com quem é crente, porque o mundo, e vai falando, e o versículo 14 ao 15, o 14 e 15 de João 17 diz assim, eu lhes tenho dado a tua palavra, e os mandamentos, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Observe que Jesus não disse que arrancar a mim e a você do mundo, porque nós nos convertemos a Ele. O que Jesus diz aqui é que Ele estaria orando por nós, intercederia por nós, para que o mal não nos atingisse,
mas nós estamos no mundo. Nós não podemos nos isolar, irmãos, de pessoas porque simplesmente somos evangélicos. Se você está no mundo, se você faz parte dele, você não pode fazer o que o mundo faz, mas você pode fazer diferença onde você está. Então a grande verdade, queridos, é que existem pessoas que elas permanecem na igreja, mas elas não permanecem em Deus. E permanecer na igreja é uma coisa, permanecer em Cristo é outra. Terceiro, nós podemos permanecer em si mesmo. Como seria isso? O que seria, na verdade, permanecer em si mesmo? Eu acho, queridos, que permanecer em si mesmo tem sido uma das opções mais usadas nos dias atuais. Porque permanecer em si mesmo talvez seja um dos motivos que alguém acha, encontrou, de achar que pode ser dona ou dono do seu próprio destino. A pessoa que permanece em si mesmo sente-se dono do destino. Ela acha que é ela que traça tudo na vida. Ela pensa que é ela que define tudo que vai começar e que vai terminar. A pessoa que permanece em si mesma, normalmente são pessoas egocêntricas, são pessoas egoístas, são pessoas que acham que sabem, que têm a fórmula do sucesso, que não aceitam opiniões externas. Pessoas que permanecem em si mesmas são pessoas que não conseguem ter uma visão ampla da vida, mas toda a sua visão ela está focada para ela mesma. Quando se permanece em si mesmo, se descarta tudo e todos que estão à volta. Permanecer em si mesmo, infelizmente, parece que assume este papel. Predomina apenas a sua vontade. Todos que permanecem em si mesmos sempre está condenado a terminar sozinho. Pessoas que pensam apenas em si, que permanecem em si mesmas, estão condenadas a viver uma vida de solidão, uma carreira solo. Eu posso dizer para vocês que um dos exemplos mais tristes que nós encontramos na Bíblia, de alguém que permaneceu em si mesmo, você vai achar aqui no 2 Crônicas. Se você der uma olhadinha, no 2º livro das Crônicas, no capítulo 21, e quando você achar o livro das Crônicas, no capítulo 21, nós vamos ler apenas 2 versículos. O primeiro é o versículo 4. E o versículo 4 diz assim: tendo Jeorão assumido o reinado de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Observe que Jeorão, quando ele assume o governo, ele era uma pessoa que permanecia tanto em si mesmo, que ele não aceitava opiniões, não aceitava conselhos, não aceitava ideias, não aceitava que alguém pudesse ter uma opinião, quem sabe, diferente da dele. Ele nem se arriscava a ter ajuda. Pessoas que permanecem em si mesmas acham que alguém que se aproxima já é uma ameaça para eles. Pessoas que permanecem em si mesmas são pessoas que a todo momento ela tenta se autopromover. Elas têm dificuldade de autoafirmação. Está sempre se elogiando, está sempre contando as coisas boas que ela é capaz de fazer. São pessoas que se autoafirmam porque ele não tem segurança em si. Eu posso dizer para você que Jeorão era esse tipo de pessoa, sabe? Era um tipo de pessoas que permaneciam em si mesmo. Então, tudo que estava e todos que estivessem em volta deles, era como se estivesse concorrendo com eles. E o texto diz, quando ele assume aqui o reinado, ele vai matando todo mundo, vai matando os parentes, os irmãos, vai matando aqui as pessoas que eram conselheiros do rei, ele dizima todos. Qual é o final de quem permanece em si mesmo? O versículo 20 de 2 Crônicas diz assim: era ele da idade de 32 anos, quando morreu, de 32 anos quando morreu, quando começou a reinar, e reinou por 8 anos em Jerusalém. O que é tão triste, é como termina o versículo 20 que diz:
e se foi, ou melhor, e morreu, sem deixar de si saudades. Você consegue imaginar uma pessoa que ele morre aqui aos 40 anos, porque ele tinha 32, reinou 8, 40 anos, e nesses 40 anos de vida, Jeorão viveu tão para si, que não conseguia de maneira alguma produzir amigos. Esse homem morreu só, não foi nem sepultado onde os reis foram, ninguém foi ao sepultamento dele, ninguém chora por ele, ninguém nem sequer se lembrava quem era ele, ninguém nem sequer se importou em pelo menos fazer um comentário bom para ele, porque tem até pessoas que não faz muita coisa por ninguém, mas quando morre alguém ainda, sabe, se aventura a contar alguma coisa boa dessa pessoa. No caso de Jeorão, isso não acontece. Ele viveu tão para si, que ele não conseguia produzir nada de bom em sua volta. Morreu plenamente solitário, sepultado sozinho. Nem junto com o túmulo onde os reis eram sepultados, nem ali o corpo dele foi colocado junto com os outros reis. Colocaram o corpo dele num lugar à parte. Até na sua morte, até no sepultamento, até na hora de ser enterrado, colocaram ele sozinho. Pessoas que permanecem em si mesmas, infelizmente, irmãos, estão, sabe, fadados a terminar seus dias em solidão. Então quero dizer para você, se você tiver que permanecer, não permaneça em si mesmo, porque permanecer em si mesma é egoísmo, permanecer em si mesma é egocentrismo, permanecer em si mesma é não dar ouvidos a uma voz que não seja apenas a sua, permanecer a si mesma é não estar aberta para outras ideias, para outras conversas, é não ouvir aquele que você não gostaria. Permanecer em si mesmo não é saudável, nem humanamente, nem espiritualmente falando. Não permaneça em si mesmo, permaneça com alguém. Permaneça na igreja, mas que não seja essa igreja que eu falei ainda há pouco, que seja uma igreja saudável, uma igreja que ela é abastecida, cuidada pelo Espírito Santo. Permaneça na igreja, onde as feridas são tratadas e são curadas por Deus, onde um abraço consegue enxugar uma lágrima, onde um sorriso consegue fazer com que o seu dia seja melhor. Mas permanecer em si mesmo não é bom. Por isso, essa é a terceira maneira de permanecer, que é permanecer em si mesmo. Quarto e última maneira de permanecer, eu posso dizer para você que esta sim é a melhor maneira de nós permanecermos, porque nós podemos permanecer em Cristo. Você lembra que eu falei no início da mensagem de João 15? E do versículo 1 ao versículo 10, por 10 vezes Jesus usa a expressão permanecer. Eu não consigo ver uma maneira melhor da gente permanecer do que em Cristo. Ainda, irmãos, que você encontre outras boas opções de permanecer, sejam com pessoas, seja na igreja, ou etc. Mas nada consegue substituir a presença de Cristo em nossa vida. Porque pode ser que por mais que alguém permaneça com você, vai haver um momento que você não vai ter essa pessoa do seu lado. Você vai se encontrar só, humanamente só. Por mais que você ame a sua igreja, mas vai ter um momento que você vai chegar, a porta da igreja vai estar fechada, então você não vai conseguir entrar, então aí você ainda vai estar só, ainda que esteja na porta da igreja. Mas você nunca vai ter essa dificuldade, sabe, seja de trânsito, seja de tempo, de dificuldades, de aflições, ou qualquer outra motivação ou motivo de você não ter Cristo perto de você, porque Cristo está sempre perto.
Cristo é aquele que permanece. Quando ele diz lá na palavra em Mateus 28, versículo 20, o último capítulo, o último versículo, diz: olha, eis que eu estou contigo todos os dias da sua vida. O que é estar contigo? É permanecer com você. Até o fim dos tempos eu vou permanecer contigo. Cristo é aquele que não nos abandona. Cristo é aquele que, mesmo que nós venhamos decepcioná-lo, porque isso acontece com a gente. Quantas vezes nós já decepcionamos Jesus? Quantas vezes nós já entristecemos o Espírito Santo? Quantas vezes nós já fizemos coisas que nós não deveríamos ter feito? E Cristo nunca nos abandonou. Mas você já parou para ver, se você olhar para a sua história daqui para trás, por bem menos pessoas deixaram você, por bem menos pessoas te abandonaram, por bem menos pessoas que pareciam ser teu amigo, te amar, te abraçar e te beijar, permaneceram com você igual Orfa permaneceu com Noemi. Orfa foi muito amiga, Orfa abraçou, beijou, mas quando chegou na bifurcação da vida, Orfa olhou e disse assim: opa, e para lá não vou não, eu vou ter que seguir meu rumo. Em nome de Jesus, Cristo nunca vai fazer isso contigo. Ele vai encontrar muitas bifurcações na sua vida, mas Ele nunca vai deixar você caminhar sozinho. Glória a Deus. Existe um quadro, uma imagem, hoje quase não vejo mais isso, mas essa imagem de um homem andando sozinho na areia da praia, caminhando na praia. E parece que nesta caminhada a pessoa reclama de ter olhado para trás e só viu apenas uma pegada, apenas uma pessoa andando. E nesta pegada que se chama a caminhada com Cristo, não estou lembrado agora, pegadas na areia. Quando a pessoa reclama de ter caminhado aquele pedaço todo e pensado que aquelas pegadas foram suas, achando que estava sozinho, aquelas pegadas eram do próprio Deus, porque Ele estava nos braços do Senhor. O que significa que nós nunca vamos estar caminhando sozinhos. Sempre as pegadas que você vai ver não serão suas, serão do Senhor. Ainda que você olhe para as circunstâncias em sua volta e pareça que você esteja só, isso não é verdade. O Senhor vai permanecer com você. Eu não sei se você vai permanecer com Cristo, porque conheço pessoas que não permaneceram mais, mas Cristo é fiel, Ele sempre permanece com a gente, sempre está com a gente. Cristo não nos substitui, não nos troca por nada nem por ninguém, tanto que Ele morreu por você. Eu entendo. A quarta e última maneira de permanecer é permanecer em Cristo, e nada substitui essa presença maravilhosa. Quando Jesus fala aqui no versículo, em João 15, o versículo 5, a parte B, ele diz assim: olha, porque sem mim nada podeis fazer. João 15, ele diz assim: porque sem mim nada podeis fazer. João 15, versículo 5, a parte B. Sem mim. Olha o que Jesus diz: olha, sem mim você não tem como permanecer. Sem a minha presença é impossível você conseguir dizer que está realizado. Jesus está dizendo exatamente isso. Está dizendo que por melhor que você seja, por mais capacidade que você tenha de realizar e fazer qualquer coisa, sem Ele nada você consegue fazer com sucesso. Sem Cristo é impossível. No meu tempo que eu tenho de evangélico, eu nunca vi alguém, que deixou de permanecer em Cristo, que pudesse continuar vivendo e dizendo: olha, eu tenho paz, hoje sem Jesus eu sou feliz, hoje sem Cristo eu me sinto uma pessoa totalmente realizada, hoje sem Cristo eu acho que não há condição melhor de vida. Depois que eu deixei Jesus, olha como a minha vida melhorou. Não existe isso. Existem pessoas que se iludem, mas sem Jesus, o que ele diz: porque sem mim nada. A palavra nada aqui está no absoluto. Você não consegue fazer nada. Sem mim nada. Sem mim você não consegue nada. Você pode até chegar a determinados
objetivos na vida, sabe? Mas a realização total, ela acaba sendo em nada. E eu quero aqui fechar com um conselho que o apóstolo Paulo deixa para a gente. Começa a entender que nós precisamos seguir esse conselho, que está aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, apenas o início, a parte aqui diz: portanto, os meus amados irmãos, olha como é que ele diz: permanecei firmes, e que absolutamente nada vos abale. Está aqui, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, olha como é que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Jesus, para você, para nós, e está falando para mim, pastor Paulo, estou pregando esta mensagem hoje. Ele diz: olha, permanecei firmes, permaneça, continue firme em Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo: fique firme em Cristo Jesus, permaneça firme em Cristo Jesus, e que absolutamente nada, não permita que nada. Eu sei que em alguns momentos você é tentado a parar a sua vida. Algumas coisas têm acontecido para que você se desmotive, sabe, desanime e tente parar a tua caminhada. Mas Paulo está dizendo aqui, sendo movido pelo Espírito Santo, absolutamente nada. O que é absolutamente nada? É qualquer coisa que venha contra você, tentando você, te cercando por todos os lados, mexendo com todas as suas bases estruturais, sejam humanas, sejam espirituais, emocionais, psicológicas, físicas, qualquer coisa que venha contra você. É isso que Paulo está dizendo: absolutamente nada, ele diz, vos abale, estremeça, amoleça a sua fé, sabe, desestruture a tua comunhão com Deus. Ele diz: olha, permaneça, e permaneça firme, não deixe que nada afaste você do Senhor, não deixe que nada te ausente da presença do Espírito Santo, não deixe que nada arranque de você a unção, a presença do Espírito Santo, sabe, a oração, o louvor, o desejo de ler a palavra, de caminhar com Cristo. É o que é traduzido aqui: absolutamente nada. Não deixe que nada atrapalhe você. Por isso, queridos, quarto e último, como podemos permanecer? Você pode permanecer em Cristo. Permaneça em Cristo. Se você permanecer em Cristo, eu tenho certeza, que você não vai estar sozinho. Eu tenho certeza que nos momentos mais difíceis de dor, de luta, o Senhor vai mostrar que valeu a pena ter permanecido nele. Eu lembro de um amigo que logo no início da minha conversão, assim como é difícil o início da conversão de todo mundo, e quando eu olho para o novo convertido, eu imagino as lutas que possivelmente ele ou ela esteja passando, porque todos nós já passamos pela experiência de novos convertidos. E chega uma hora que a gente diz: olha, não sei não, acho que não vai dar mais não. Eu lembro que esse amigo chegou para mim e disse: Paulo, olha, ninguém perde nada por querer acertar a sua vida com Deus. Não pense você, porque largou as coisas que você fazia lá fora para se entregar a Jesus, que você está perdendo alguma coisa, porque ninguém perde nada por acertar com Deus ou escolher o Senhor. E isto que eu entendo que é permanecer em Deus. Então, quando você estiver em algum momento, sabe, nessas bifurcações da vida, aonde alguém tenta fazer com que você vá na direção contrária, a direção que Orfa escolheu, a direção que não era junto com Noemi, que não fazia parte da história de Jesus. Se alguém tentar impulsionar você para construir uma história em que Deus não esteja presente, não vá. Escolha o caminho. Escolha o caminho onde, ainda que você passe por um momento muito ruim, mas o resultado final sempre é o melhor. Porque com Cristo é o melhor. Permaneça em Cristo, permaneça nele. Vamos nos colocar em pé, queridos. Eu finalizo.